Olá, crianças! Eu sou Débora Paixão, psicóloga da Educação Infantil e do primeiro ano. Tudo bem com vocês? Hoje a tia Débora veio aqui para fazer várias atividades, brincadeiras, atividades lúdicas, como a gente faz todo o tempo em sala de aula. Nesse momento nós não estamos podendo ficar juntinhos em sala de aula. Então você vai fazer as nossas atividades, as nossas brincadeiras em casa com o teu orientador, tá bom? Agora eu quero falar direcionado para o orientador, certo? Eu vou dizer como fazer a brincadeira e você vai conduzir a brincadeira em casa com a tua criança, combinado? Para essa primeira atividade, eu utilizei papel A4 e papéis coloridos, tá certo? Tampinhas. Eu usei tampinha de leite, da caixinha de leite, mas pode ser tampinha de refrigerante, qualquer tampinha que você conseguir em casa. Utilizei também um copo descartável e 2 palitinho tipo de espeto, tá certo? Utilizei também muitos pincéis para fazer a marcação. Então vamos lá. Com 4 folhas de papel A4, eu colei as 4 e montei um painel um pouco maior, tá certo? Nesse painel eu posicionei 5 bolinhas de cada lado. Dessas 5 bolinhas eu colei papel colorido. Se você não tiver papel colorido em casa, você pega o papel branco, pinta com o pincelzinho colorido, coleção, ou giz de cera, ou tinta guache, qualquer coisa que você tem em casa que possa colorir, pede a ajuda da tua criança também para ficar bem divertida a atividade. E coloca uma bolinha de cada cor de um lado e do outro lado você coloca as bolinhas vazias, para que a criança possa levar a tampinha de um lado até o outro seguindo o labirinto. Nas tampinhas eu colei o pedacinho igual ao pedacinho que eu colei na outra bolinha, eu colei na tampinha, a mesma cor. Se você não tiver papel colorido, como eu já falei, pinta 2 bolinhas da mesma cor, cola uma na tampinha e cola uma no papel. Como vai ser a atividade? Você vai colocar as tampinhas posicionadas em cima da cor referente a ela e em seguida você pede para o teu filho pegar na pontinha do palitinho que está colado no copinho e conduzir seguindo o pontilhado para ele descobrir em qual dessas bolinhas vazias a tua tampinha vai ficar, tá certo? É como se fosse um labirinto, um caminho secreto, você pode dar o nome que você quiser para essa atividade. A criança coloca o copinho e vai conduzindo dentro do pontilhado. Então, se a criança sair do pontilhado correto, você pede para ela voltar para o começo e tentar novamente. Fiz o pontilhado de diversas formas diferentes, em ondas, fazendo um círculo como um loop, só um sobe e desce, e aí você vai conduzindo do jeito que você quiser. Esses pontilhados são a teu critério, você vai fazer, porque o importante é a criança desenvolver essa habilidade, é que ela consiga direcionar sem perder o foco com as outras linhas. Você vai estar trabalhando a habilidade motora fina, que é essa habilidade de conduzir algo sem tocar no copo. Ah, tia, tocando no copo seria mais fácil. Com certeza, se tua criança apresenta muita dificuldade de segurar no palitinho, começa a brincadeira segurando pelo copo, para que ele vá até o lugar certo. Depois você vai colocando as dificuldades. Para algumas crianças que já não tem tanta dificuldade, já é bom começar do jeitinho mais difícil. Como você poderia modificar ainda mais essa brincadeira? Terminou com as cores? Em cada tampinha você pode colocar um número, uma letrinha e pedir que ela forme, junte a sílaba. Você coloca
para ela montar uma palavrinha, por exemplo. Coloca o B, o O e aqui no final coloca o L e o A. Então ela tem que conduzir até formar a palavrinha e no final ela tem que ler a palavrinha que ela formou. Então você vai modificando de acordo com a tua criança. Mas é bem legal essa brincadeira, as crianças sempre gostam e elas fazem de um jeito bem divertido e é muito fácil de fazer. E aí você vai mudando a brincadeira de acordo com a evolução da tua criança, ok? Então, orientador, a nossa segunda atividade também vai ser feita com papel e pincéis, ok? A primeira sugestão que eu faço do uso do papel é usar uma fita adesiva, ou um grampeador, ou um clipe, pode ser até um pegadorzinho de roupa. Você coloca um papel nas costas da criança e coloca um nas suas costas. E pega uma coleção ou um pincel, qualquer coisa que seja, e pede para a criança descobrir qual desenho você está fazendo nas costas dela. E aí, no meu caso, eu desenhei um sorvete. Então, eu fui fazendo o desenho e a criança tem que ir imaginando, sentindo o que você está desenhando. Não pode ser nada muito difícil, então começa com uma coisa fácil, começa com uma bola ou um balão, qualquer coisa que a criança conheça. E aí seria legal você definir um tema. Por exemplo, nós vamos desenhar brinquedos. Então agora nós vamos desenhar meios de transporte. E aí a criança vai tentar identificar o que é aquele desenho que você está fazendo nas costas dela. Você vai trabalhar a sensibilidade, mas principalmente a atenção e concentração. Porque a criança realmente vai precisar focar no corpinho dela, vai precisar se atentar, ter atenção àquilo que você está fazendo, aquele movimento que você está fazendo nas costas dela para descobrir qual é o desenho que você está fazendo. E é uma brincadeira super divertida, e aí depois você pede que a criança desenhe nas suas costas também, né, com o papelzinho colado nas suas costas, e você tenta descobrir, e é muito divertido, e as crianças vão gostar, além de trabalhar a atenção, concentração e as habilidades também motora, né, porque ela vai ter que fazer um desenho e para isso ele vai ter que trabalhar o pinçar do lápis ou do pincel ou da coleção, e vai ter que trabalhar os movimentos para poder fazer o desenho. Então é uma atividade bem interessante e que prende muito a atenção das crianças e é riquíssima em conhecimento. Outra atividade ainda com papel e o pincel que você pode fazer é a dos pontinhos. Nessa aqui eu fiz vários pontinhos e pedi que colocasse, e você pode pedir, no caso, que a criança desenhe quantos triângulos ela conseguir juntando os pontinhos. Então a criança vai ligar um pontinho a outro até ela conseguir formar um triângulo. Formou o primeiro triângulo e aí ela tem que continuar formando triângulos para você ver quantos ela consegue. O interessante dessa atividade é que podem ser feitos triângulos grandes. A criança pode fazer um bem grande, ela também pode fazer os triângulos menores e ela pode fazer triângulos invertidos. Então, quando ela fizer os invertidos, significa que ela se atentou ainda mais à atividade proposta. E aí, quantas vezes você quiser fazer essa brincadeira, você pode utilizar. Não quero trabalhar os triângulos, agora eu quero trabalhar o quadrado, eu quero trabalhar o retângulo. Faz as bolinhas e faz com que a criança faça. São retângulos, então você tem que acrescentar mais bolinhas e pede que a criança faça um retângulo. É uma brincadeira que você pode utilizar e principalmente vai exigir da criança que ela consiga focar naquilo que você está pedindo, vai prender a atenção dela, ela vai trabalhar também o pinçar, porque toda atividade com papel, eu gosto muito que a criança trabalhe o movimento do pinçar. Para quê? Para que a gente possa trabalhar a escrita. Ah, Débora, mas não é escrita, ela vai estar desenhando.
mas a escrita é uma forma diferente de desenhar. A criança ela aprende primeiro os desenhos, primeiro coisas grandes e depois vai fazendo as coisas pequenas. Ah, Débora, mas o meu filho já está no nível 2, ele já sabe, já tem o movimento do pinçar, ele já sabe ler, ele já sabe escrever, ele já está aprendendo a ler, na verdade, a escrever. Eu quero uma coisa diferente. Começa trabalhando com essa atividade aqui, porque ele vai aprender contagem, você manda contar quantos triângulos desenhou, quantos quadrados desenhou. Você pode conduzir a atividade do jeito que você acredita que o teu filho já tem habilidades para fazer. O interessante dessa atividade realmente é prender a atenção da criança e trabalhar algo que não seja diretamente o conteúdo escolar. Ele vai fazer uma brincadeira aprendendo. Então isso é muito legal para a criança, tá certo? Ainda com os pontinhos, vocês podem trabalhar desenhos. Você imagina um desenho e diz, pronto, com esses pontinhos eu quero que você ligue e forme o desenho tal. Eu escolhi o barco. Então, você pode dizer para a criança, ó, junto desses pontinhos eu quero que você ligue cada um e desenhe um barco, contanto que você não tire o lápis do papel. Aí fica mais difícil, né? Você tem sempre que impor, aumentar cada vez mais o limite da tua criança. Então, a criança vai ter que desenhar um barco sem poder tirar o lápis do papel. E pronto! O nosso barquinho está desenhado. Foi fácil, né? Pode ser uma bola, você pode desenhar uma estrela, que a estrela também a criança consegue fazer sem tirar o lápis do papel. Por que, Débora, não tirar o lápis do papel? Porque vai prender também a atenção, a concentração e vai melhorar a firmeza na escrita, tá certo? E por último, que é um dos que eu mais gosto, pede a criança para ligar os pontos e formar o desenho que ela imaginar. Aí, além de habilidades, você vai estar trabalhando a imaginação do teu filho, tá certo? Bem legal. Então, a criança pode desenhar o que ela quiser. Não, eu vou desenhar, sei lá, um foguete. Então, você tem que desenhar o foguete ligando os pontinhos. Sempre tem que lembrar o teu filho que tem que ligar os pontinhos. Então, vai desenhar um foguete, desenha um foguete do jeito que você quiser, desenha, pinta, contanto que o teu foguete ligue pontinhos, tá certo? E por hoje, as nossas atividades foram essas, tá bom? Espero que vocês consigam fazer essas atividades em casa com as crianças. São atividades bem simples, usamos um material que todo mundo tem em casa, né? Só o papel, pincel, pegador de roupa. Então vocês devem tentar fazer com que os filhos de vocês aprendam brincando também. E isso aqui vai prender tanto a atenção deles como a de vocês, ok? Espero ter colaborado um pouquinho mais com essas atividades, com essa ludicidade com relação às crianças, combinado? Então, até a próxima!